graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nesse momento também gostaria de perguntar se porventura algum irmão que está nos visitando pela primeira vez esteve aqui, sejam muito bem-vindos aqui os irmãos, sejam muito bem-vindos, sendo-se abraçados pela igreja, pela família e a GV. O irmão vai entregar um pequeno brinde, uma pequena lembrança. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Amém? Então vamos lá. O Evangelho escreveu Lucas, capítulo 15, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Diz assim, eu vou ler também como está projetado, para que possamos seguir a minha tradução. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, preste atenção, poucos dias depois apenas, esse filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, ou sem regras, sem controle. Passa o versículo 25, por favor. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Você pode tomar o seu assento, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Meus irmãos, primeiramente gostaria de compartilhar algo muito interessante. Quando o pastor daí, no meio dessa semana, pediu para que nós pudéssemos estar aqui hoje compartilhando a palavra do Senhor, a mensagem que estava preparada era exatamente essa. E eu não falei nada com ele. E ao longo da semana mesmo ele falou: rapaz, eu ia pregar sobre o filho pródigo. Eu falei: pastor, então amém, porque era assim mesmo que ia pregar. Aí o irmão hoje falou: rapaz, qual mensagem você vai pregar hoje? Que se fosse pregar, eu pregar sobre o filho pródigo. Então amém, é isso mesmo, hoje é isso mesmo, tá bom? Glória de Deus. Se você está aqui, está vendo essa palavra, tenha certeza que foi o Senhor que orientou para que pudesse estar aqui. Foi uma coincidência, irmão, foi uma coincidência na presença do Senhor. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, é bem verdade que o ser humano, o homem, ele vive sempre à procura de algo que possa saciar. O homem procura o tempo todo descobrir qual que é o propósito, o sentido da vida. E muitas vezes tenta relativizar ou comparar o que é o sentido de felicidade, o que é realmente fazer sentido na vida. Rico, pobre, bonito, feio, ter, não ter. Muitas vezes essa comparação do que é realmente encontrar a felicidade. Se eu perguntar para uma pessoa o que você gostaria de ser feliz hoje, gostaria de ter isso, aquilo, gostaria de viajar, há muitas formas de fazer as pessoas pensarem em realmente ser feliz ou não. Eu queria só um pouquinho da lição de vocês para refletir em 3 aspectos sobre ser, ter e fazer. Durante a mensagem de hoje nós vamos fazer muitos paralelos, comparações. E falando sobre busca da felicidade, o que mais se tem hoje são as pessoas que fazem de tudo. Estuda, trabalha, vira à noite, acorda cedo, dorme tarde, aquela correria para trabalhar, para estudar, e faz do bom e do melhor que puder. Fazem para ter, para alcançar um bem, ou bens, conquistar uma família,
para alcançar até mesmo um status, poder, que seja. E diante disso, fala assim: não, agora eu sou uma pessoa feliz. Se eu fiz, se eu alcancei, se eu tenho isso, agora vou alcançar a felicidade. É bem verdade, irmãos, que nós sabemos que nada dessa vida nos prende. Nada. Você pode conquistar o bem que for, como diz a palavra, você pode conquistar o mundo inteiro, mas a sua alma não se satisfaz. E durante esse esforço que você faz, buscando alcançar, conquistar, tem frustrações, decepções, planos que são ruídos por água abaixo, planos falidos, projetos inacabados, dor, perda, desilusão. Mas eu não vim aqui hoje falar para vocês, nem para mim mesmo, sobre dor, sobre perda. Nós viemos aqui porque nós sabemos que a vida do servo é diferente. Nós trabalhamos, fazemos, temos provas, lutas, dificuldades, mas a diferença, sabe qual que é? Nós não fazemos para alcançar, mas nós somos felizes porque nós temos Cristo Jesus no nosso coração. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo que vive em mim. Então nós somos felizes, porque a palavra do Senhor fala: bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor. Bem-aventurado, irmão, você é feliz. Você é feliz porque você teme ao Senhor, porque você anda nos caminhos do Senhor. Como você é feliz, você tem a Cristo, aí sim você faz, você realiza, você serve ao Senhor, você está aqui na igreja. E dentro desse paralelo que eu estou fazendo aqui, é o que nós vamos abordar aqui hoje. Um paralelo de atitudes, um paralelo de forma de se viver no dia a dia. O tema da mensagem de hoje é o mais velho e o mais novo. Os versículos que nós lemos: 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. Muitos conhecem também como filho pródigo, mas às vezes a gente foca só no filho pródigo. Nós vamos falar dos 2 filhos. E eu não estou aqui também, irmãos, para de forma alguma falar sobre rótulos, sabe? Ah, que você é o filho mais velho, você é o filho mais novo, você é isso, você é aquilo outro, essa igreja é boa, aquela é ruim. Não, esquece. Não estou aqui para ficar rotulando nada nem ninguém, nem fazer acepção de pessoas. Para falar o que, se eu sou assim, não. Nós estamos aqui para tratar atitudes, forma de viver. Como você tem vivido até aqui? Quais têm sido as suas atitudes? Elas têm se aproximado de Deus ou têm se distanciado de Deus? E atitudes, usando esses 2 aqui, ficam filhos. Nós somos filhos de Deus. E queremos ser filhos melhores. Queremos ser filhos mais agradáveis a Deus. E quando nós vamos falar aqui hoje na palavra do Senhor, na sua mente vai estar sempre ali um filho novo e um filho mais velho. Filho novo e mais velho. Tem hora que a gente se comporta como um filho mais novo, tem hora que a gente se comporta como um filho mais velho. Vai estar sempre essa dúvida, essa discussão mental que como comportar. O filho mais novo, às vezes um pouco mais empolgado, um pouco mais impetuoso, ousado. Um filho mais velho, um pouco mais acostumado com a rotina, mais conservador. Nós vamos trabalhar aqui hoje. Mas antes de falarmos desse texto propriamente dito, irmãos, é importante a gente sempre entender qual é o contexto da palavra do Senhor. Todo mundo sabe qual que é o capítulo 15 aqui de Lucas, né? Muitos falam sobre o capítulo dos achados perdidos, as parábolas, né? Tem ovelha perdida, dracma perdida e aqui o filho pródigo. Nós não vamos citar essas parábolas, mas eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte: o porquê que isso está escrito aqui. Lucas, ele era gentio, ele escreveu aqui esse livro em grego, exatamente para que tivesse o maior alcance possível de pessoas, que não fosse restrito somente a um tipo específico de povo, mas que houvesse uma expansão, que alcançasse muitas pessoas. Naquele momento, irmãos, era a cultura da época. As mulheres não eram tão valorizadas, pessoas que tinham algum tipo de deficiência não eram tão valorizadas, eram desprezadas. Tinham vários aspectos aí que não eram nem mesmo citados em algumas passagens. Os publicanos eram considerados pecadores. Então, Lucas ele foca aqui nesse capítulo, nesse livro, uma abordagem a pessoas que eram deixadas à margem da sociedade.
Então ele escreve nessa linguagem para que alcançasse o máximo possível, trouxesse esses ensinamentos a muitos. E Jesus ele estava falando, explicando aqui aos pecadores, aos publicanos, e de outra forma havia fariseus, religiosos que estavam tentando atrapalhar a pregação de Jesus. Ah, Jesus, por que você está se metendo aí com publicano, pecador, esse povo aí, ó, doente? Não, eles julgavam e até tentavam atrapalhar o relacionamento de Jesus com eles. Mas Jesus tinha sempre um ensinamento. Sabe por quê, irmãos? Como eu falei aqui, Lucas tratava a respeito de pessoas que eram desprezadas. E sabe de uma coisa? Eu e você, irmãos, nós somos pobres e miseráveis, desprezados. Às vezes procuramos tantas coisas nesse mundo, mas nada nos satisfaz. Procuramos recursos, ajuda, mas somos desprezados. Mas aprove ao Senhor amar a mim e a você, para que pudéssemos estar aqui nessa noite, porque nós temos valor na presença do Senhor. O Senhor se importa conosco, irmãos. E sinto muito falar também, mas hoje aqui tem um monte de pecador, inclusive eu, um monte de pecador publicano, porque Jesus estava falando com pobres, necessitados, pecadores. E hoje a palavra do Senhor está sendo anunciada aqui, irmãos. Não sou eu que estou falando simplesmente, mas é a palavra do Senhor que vai trazer um alimento para você, porque a palavra, ela tem poder de transformar a vida, de transformar o homem. É a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Deus está falando aqui hoje, irmão. Deus está falando aqui, você crê que Deus está falando aqui? Eu ouvi o Senhor. Fala com o irmão do seu lado aí, meu irmão. Deus vai falar com você nessa noite. Isso. Faz cara de profeta, meu irmão. Deus vai falar com você essa noite, irmão. Isso. Tem gente que ficou acordado 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, vigília ontem aí. Deixa eu dormir, não. Vamos juntos então compartilhar a palavra do Senhor. Eu não vou aqui detalhar essa história que muitos já conhecem, mas de forma bem sucinta, bem rápida. Essa palavra fala de 2 filhos. Então falamos o mais velho e o mais novo. Ambos estavam na casa do pai. Era muito comum o pai ali ter as suas terras, a sua fazenda. E o mais novo, pode seguir no versículo, por favor, versículo 12. E o mais novo que disse ao pai: pai, me dá a parte dos bens. Ou seja, o mais novo que pediu herança. Foi o mais novo que pediu. E o pai repartiu para os 2 a fazenda. Poucos dias depois, no versículo seguinte, ele recebeu os bens e poucos dias depois ele já pegou e já largou tudo. Já saiu gastando, partiu, foi embora, desperdiçou tudo e viveu sem regra. Foi embora mesmo, gastou tudo, sem valor, pediu herança e já foi gastado. Ele abandonou a casa, que ele tinha tudo, tinha recurso, tinha um pai, para curtir a vida desfrutando dos bens. Gastou tudo, sem controle, sem regras. E lógico, né? Você estava cheio da grana, cheio de recursos, quem que junta perto de você? Amigo, né? Amigo. E um monte. Cheio da grana, não está gastando, vou juntar nele. Estava cheio de amigos, estava cheio de poder, achou que estava com a moral toda. Até que chegou o momento que acabou o recurso. Veio o quê? Fome. Estava sem amigo, longe de casa, longe do pai, padecendo necessidade. E o que ele fez? Foi procurar o socorro. Ficou com vergonha de voltar para a casa do pai, foi procurar o fazendeiro lá, para que pudesse até mesmo cuidar dos porcos. Ele começou a viver com os porcos, cuidando ali, comendo o que sobrava dos porcos, que sobrava. Até que chegou um certo momento que ele olhou assim: rapaz, o que eu fui fazer? Eu estava na casa do meu pai, na casa do papai, tinha tudo. O que eu fui arrumar? Eu estou comendo comida junto com os porcos, meu Deus! E ele se recordou: rapaz, e se eu voltar para a casa do meu pai? E ele se preparou, ele falou: eu vou chegar lá e falar: pai, eu pequei para o céu diante de ti, eu sou digno de chamar o teu filho, me faz um dos teus jornaleiros, me perdoa. Ele foi ensaiando tudo isso para voltar para casa, pedindo socorro. E como todo mundo sabe, quando ele está
está chegando próximo de casa, o pai corre até ele, o abraça, o recebe, faz uma festa em casa. Eu quero parar nessa parte, nessa história, depois a gente vai seguir a segunda parte. Irmãos, se nós formos parar para pensar, esse filho mais novo, ele exigiu a parte da herança dele. Ele exigiu um bem que normalmente se tem quando o pai morre, certo? A herança passa de pai para filho. Naquela época, a cultura judaica, não era comum o filho mais novo exigir. O pai poderia até repartir. Estando em vida, ele poderia repartir essa herança quando ele desejasse. E para o filho mais velho, ele poderia até dar a parte dobrada. E quando esse filho ele exige esses bens da herança, significa que ele achou que o quê? Ele considera que o pai estava morto. É como se ele dissesse assim: o pai não tem mais valor para mim, vou pegar minha parte e vou embora como se meu pai tivesse morto. Ele decidiu pegar a herança, se afastar de casa, se afastar do pai, não viver mais sob as orientações do pai, aproveitar a vida, a liberdade, usufruir desse bem que ele tinha, que o pai tinha lhe dado. Meus irmãos, para um pouquinho para pensar agora. Sabe quem é esse filho mais novo? Sou eu e você. Sou eu e você com as nossas ações. Muitas vezes a gente quer exigir de Deus: ah, Senhor, você não me abençoa, me dá aquilo que é de direito. Senhor, me dá, Senhor, eu preciso. Pedimos tantas coisas, pedimos bens, pedimos riquezas, pedimos para que Deus opere, abre portas e tudo mais. E muitas vezes temos, conquistamos e gastamos, negando a vontade do Pai. Querendo exigir um direito de ser independente. Imagine só, o filho mais novo, não sei qual é a idade dele, mas querendo viver independente, com os encantos, as ilusões, talvez de uma vida de um jovem, de querer conquistar, de se aventurar, de explorar muitas coisas, muitos valores que ele talvez achava que era melhor para ele. E é bem verdade que ele desprezou a casa do pai, ele desprezou o pai, como se o pai tivesse morrido. E meu irmão, muitas vezes quando a gente fala essa palavra, a parábola do filho pródigo, a gente fica pensando assim: filho, beleza, né? Nós estamos aqui na igreja, e aquele irmão, né, que estava no mundo e veio, ou aquele que estava aqui na igreja e saiu, é o filho pródigo, né? Que desprezou a vontade do pai. Esse filho pródigo, irmãos, às vezes nós agimos diariamente dessa forma. Quando negamos a vontade do Senhor, quando não damos ouvido às vozes do Senhor, quando não damos lugar à palavra do Senhor na nossa vida, quando queremos tomar as nossas decisões com a nossa força, com o nosso ímpeto, com a força do nosso braço, não obedecemos aquilo que é a vontade do Senhor, queremos a nossa própria sorte, ou até mesmo queremos dar vazão aos nossos desejos carnais. Mas eu queria aproveitar a vida, mas eu sou jovem ainda, tem tanta coisa para explorar, eu queria viajar, eu queria viver emoções, prazeres momentâneos, que te levam ao chão, que levam ao pó, que te levam a viver como os porcos. Muitas vezes nós agimos assim, irmãos, mas sabe o que é maravilhoso? Que mesmo assim, mesmo sendo pobres e miseráveis, pecadores, o Senhor, Ele tem misericórdia de mim e de você. O Senhor Jesus, Ele nos ama tanto, que Ele está aqui para te apresentar uma oportunidade de vida. Não viver como o mundo vive, como o mundo está aí tentando conquistar, vencer, curtir aquilo que é alegria momentânea. Mas o Senhor está te oferecendo uma alegria eterna, uma alegria que não tem fim, que não vai te trazer a viver como os porcos, mas vai viver como igreja, estar com o Senhor para todo sempre. Esse filho mais novo, ele exigiu a herança. Mas eu quero dizer para você nesse momento: para de exigir herança, para de cobrar Deus, para de ficar colocando Deus na parede, falar: Senhor, você tem que me abençoar, se você não me abençoar eu vou sair da igreja, me abençoa que eu vou para a igreja. Irmão, servir o Senhor não é troca não, irmãos.
Para de exigir a herança do Senhor, exige a presença do Senhor. Fala como salmista: não me lance fora da tua presença. Fala comigo como Moisés: Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui. Mais vale um dia nos teus atos que outras partes mil. Meu irmão, você pode conquistar o que for nessa vida. Você pode viajar, você pode ter apartamento, casa, você pode não ter nada, mas se você tem Jesus, você tem tudo. Você tem tudo que a sua alma necessita. Você tem tudo, meu irmão. Exige a presença do Senhor. Peça para que o Espírito Santo de Deus more, habite no seu coração. Mais vale o dia nos teus atos do que em outras partes do mundo. Meu irmão, não há nada mais valioso do que a presença do Pai. E agora, até para fazer refletir um pouco e trazer uma analogia, eu quero compartilhar aqui um exemplo para que vocês entendam um pouco desse comportamento aqui de exigir de Deus. Vou compartilhar acerca do meu filho, Lourenço. Muitas vezes ele chega e pede um presente. Ele vê um carrinho, vê coisas do Lego lá. Eu quero, papai, eu quero. Coisa simples, R$5, R$10. A gente pega e dá. Tá bom. O interessante é que na própria caixinha do brinquedo já tem outras opções. Ele acabou de ganhar um presente aqui. Não, papai, obrigado, mas eu quero esse. O filho, mas eu acabei de te dar esse aqui, filho. Não, papai, mas eu quero. Eles são tão convincentes que ele até chora, né? Se puder, faz ele chorar ainda. E ele abre ali, brinca, mas ele: papai, eu quero um presente, eu quero outro. Fica bravo. Às vezes até fala assim: papai, não sou mais seu amigo. Não quero mais ficar aqui. Olha só, irmão, 24 anos, tá? 4 anos. Papai, não sou mais seu amigo. Às vezes fala até que não ama mais. Aí sabe o que a gente fala muito para ele? Pro filho: você tem que aprender a ser mais grato daquilo que você já tem, daquilo que você já recebeu, e não ficar sofrendo, ansioso por aquilo que você ainda vai receber, o que você quer receber. Você está entendendo onde eu quero chegar? Meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para Deus como um pai que você pede e ele dá. Ele pede, você fica pedindo e você quer só mais presente. E se o pai não dá, você chora: Deus, eu estou pedindo e você não me dá. Sabe por que Deus não te dá às vezes, irmãos? Porque se Ele te der, você vai só amar os presentes. Muitas vezes eu e você só queremos os presentes, só queremos os bens, só queremos a porta aberta, só queremos a cura, só queremos prosperar, queremos crescer, queremos status. Mas Deus está falando para mim e você: ei, eu sou tudo que você precisa. Eu quero ser o seu bem maior, eu quero ser o seu presente, eu quero estar com você. Meu irmão, para de pedir as mãos do Senhor, esteja aos pés do Senhor, pede para ver a face de Deus. Deus quer se revelar a mim e a você com mais profundidade. Não queira só os presentes. Mas se meu pai me dá presente, ele me ama, eu amo ele. Se não me dá, eu não amo. Meu irmão, Deus te ama se você falhar ou não falhar, se você fizer ou não fizer. Deus continua te amando. Eu posso falhar, qualquer um aqui pode falar, mas Deus não é homem para que minta. Deus não falha. Deus não falha. Muitas vezes nós agimos como pedinte, irmãos. Só pedimos, como esse filho. Só pedimos, murmuramos quando recebemos, não damos valor. A gente só valoriza quando a gente perde. Ele pediu, recebeu, gastou tudo, perdeu, e agora? Perdeu, já era. Tudo aquilo que ele tinha pedido, tudo aquilo que ele achava que tinha valor, não tinha mais valor. Meus irmãos, muitas vezes nós vivemos o Evangelho dentro da igreja, ou o mundo aí fora, olhando para Deus como um Deus curandeiro, um Deus milagreiro, um Deus abridor de porta, um Deus que faz tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu quero. Meu irmão, nós não estamos aqui para te apresentar um Deus que é só milagre, só cura, não. Deus faz isso? Faz. Ele tem feito, porque os milagres seguiriam aqueles que crescem. Deus continua fazendo, mas Ele não está aqui simplesmente para te dar uma cura, uma porta de emprego. Deus quer transformar a sua vida, a sua história, a sua família. Deus quer tomar o seu coração, irmão. Ele quer te mostrar todo o sentido
verdadeiro de felicidade. Não é essa alegria que dura uma noite, ou uma festa de 3 horas, 4 horas, que você acorda depois do outro dia, igual um lixo, igual no meio da lama, dos porcos. Rapaz, foi muito bom, como é que foi? Não, nem sei, nem lembro, mas foi muito bom. Isso é alegria, irmão? Jovem, isso aí que você está querendo, jovem? É isso mesmo que você quer? Ter algumas horas de desejo carnal sendo aflorado e depois de assim, aproveitei a vida. Você está se matando. Você está se matando, jovem. Não é só jovem não. Adulto, marido, esposa, às vezes ter momentos de prazer. Não estou aqui para condenar ninguém, nem para exortar não. Mas eu estou falando que a palavra de Deus tem poder para que você vença os seus vícios, para que você vença os seus pecados, para que você se entregue diante do Senhor. Peça para que o Senhor te liberte dos seus vícios. Aquilo que está te prendendo neste mundo. Peça ao Senhor. Deus, Ele quer ter relacionamento. Deus quer ter relacionamento conosco. Não ser simplesmente um Deus que abre porta, que cura, que faz. Não. Deus, Ele quer transformar a nossa vida. Para um pouquinho, dá um cutucão no irmão do seu lado aí. Fala para ele assim: Deus quer se relacionar mais profundo com você. Isso. Irmão, nós precisamos de profundidade no nosso relacionamento com o Senhor. Precisamos. Muitas vezes nós só valorizamos quando nós perdemos. Negamos a Cristo com as nossas atitudes. Ou achamos que só porque já temos algo, já somos grandinhos o suficiente. Mas está tranquilo, filho. Eu cresci na igreja, já sei já o que dá para fazer, tenho 18 anos, tenho 20, 22, já sei não. Já sei tudo sobre a vida, sei tudo. Vou dar um jeito, vou viver, então, Deus, essa aí você deixa comigo que eu vou dar um jeito. Muitas vezes assumimos a responsabilidade, não estamos preparados. Viver assim, irmão, é viver como se o pai tivesse morto, como se tivesse matado o pai. Mas sabe de uma coisa? Nosso pai está vivo. Nosso pai está vivo. Nosso pai está sempre com os ouvidos atentos à voz do seu clamor. Deus está aqui, irmão, ouvindo o seu clamor. Ele não está alheio à sua dor. Ele não está alheio às suas lutas, às suas provas. Irmãos, às vezes nós temos, agora falando familiarmente mesmo, está na família. Às vezes eu tenho o pai, a mãe e não dou valor. Tem irmãos aqui que eu sei que às vezes já não tem o pai, já não tem a mãe, às vezes não tem os dois. Fica, que saudade dos meus pais, que saudade de ter um conselho, que saudade de ter um abraço, que saudade de realmente poder sentir o calor. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Às vezes nós estamos aqui na igreja, ou às vezes o Senhor já falou conosco, e nós não valorizamos a presença do Pai. Muitas vezes nós estamos caminhando como se o Pai estivesse morto. Mas eu quero insistir, persistir, te estimular a cada dia mais buscar esse relacionamento próximo desse Pai. Esse Pai está vivo. Esse Pai não quer simplesmente te dar uma liberdade que o mundo dá. O mundo te oferece uma falsa liberdade que na verdade te prende. Jovem, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Você pode curtir, você pode. Pode. Vai. Só tem uma liberdade que te prende, que te escraviza. Porque, como diz a palavra, aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Então tem muitas pessoas que falam assim: Felipe, ir para a igreja é você viver numa prisão, é você viver numa caixinha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, é proibido. Não. Pode fazer tudo. Sabia? Você pode fazer tudo. A palavra do Senhor fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe qual é a diferença? Mas eu não me deixarei ser dominado por nenhum. Meu irmão, a graça, ela é tão poderosa, a graça de Deus é tão poderosa que ela te empodera a saber que, olha, eu posso fazer qualquer coisa nesse mundo, mas nada disso tem poder sobre a minha vida. Olha, tudo aquilo que o mundo está me oferecendo, nada disso tem mais valor do que estar na presença do Senhor. Isso sim, irmão, isso é ser livre. Isso é ser livre. O mundo te vende uma liberdade para te prender.
Deus se torna amigo, servo, para te tornar livre. Ei, você é livre mediante o poder do nome de Jesus. É o sangue de Jesus que te comprou e hoje você é livre. Você é livre. Você é livre na presença do Senhor. E interessante que esse menino, esse filho mais novo, ele recebeu a herança, e a palavra fala no versículo 13 que poucos dias depois, foi nem um mês depois não, nem foi nem um ano depois não. Quantas vezes Deus fala conosco, Deus nos dá uma bênção, opera algo em nossas vidas e nós já desprezamos. Você acha que isso já é suficiente para você sair e enfrentar o mundo porque você está muito preparado? Mas sabe qual que é o resultado desse filho mais novo? Fome, saudade, necessidade. Ele foi parar, a necessidade dele é tão grande que ele foi estar com os porcos. Procurou ajuda e não tinha, ninguém dava nada para ele, até que ele se submeteu ao serviço de um outro fazendeiro para estar com os porcos. E os porcos, irmãos, para os judeus, era algo muito sério, crítico. Era considerado impuro. E falar sobre porcos era assim, a situação mais terrível, de maior depravação, calamidade. Vocês, meu Deus, ele foi estar com os porcos. Rapaz, esse aí chegou no fundo do poço. Ele não botou só um pezinho na lama, né? Não, 2 pezinhos, não. Foi de cabeça, pulou na lama, nadou. Porcos representavam uma depravação tão grande que era uma vergonha para o judeu. O abandono total de Deus. Sabe qual era o oferecimento que ele tinha? Momentos de ilusões, de banquetes no mundo. E o que acontece nas nossas vidas muitas vezes, irmãos, o diabo está sempre ao derredor. De falar de diabo, irmão, né? Não, o diabo está sempre ao derredor. Ele está sempre procurando uma brecha na sua vida para te oferecer, assim como ele tentou fazer até com Jesus. Olha, se você me adorar, se você fizer isso, o diabo está sempre oferecendo. Se você me prostrar e me adorar, olha, eu posso te dar todo o universo. Faz. O diabo está sempre. Não, você pode. Jovem, não, você pode. Família, você pode alcançar. Não, vamos dar um jeitinho. Ele te oferece algo grande que ele não tem para tirar aquilo que está dentro de você. Mas com Deus é diferente, irmãos. Deus, Ele tira para dar. Ele tira a tristeza, Ele tira o pecado, Ele tira aquilo que te prende, Ele tira as correntes, Ele tira a sua insegurança, Ele tira tudo aquilo que são as suas dúvidas. Tira as suas dores, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta as dores. Servir o Senhor é diferente, irmão. Servir o Senhor não é escravidão, não. Às vezes você remete a servir a Deus como uma escravidão, porque às vezes o seu pai te ensinou errado, a sua mãe te ensinou errado, você cresceu assim. Não, servir a Deus é bênção. Servir a Deus é ser livre, é ter fartura de pão e não ter necessidade. Deus tira para dar. E tem algo ainda um pouco além acerca desse filho mais novo. Nós falamos aqui acerca de ações diárias que nós cometemos, como nós negamos, como nós nos deixamos levar. Mas tem uma ação aqui, irmãos, desse filho mais novo, uma aplicação aqui, que ela é única, sublime e irrevogável. Esse filho mais novo, ele estava longe, perdido, sem esperança, sem abraço, estava na lama. Mas chegou um certo momento que ele reconheceu: pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Isso aqui mudou toda a história dele. Isso aqui que mudou. Ele reconheceu a situação que ele estava, a podridão que ele estava, o tamanho do seu pecado, e ele se derramou. E, meu irmão, a palavra do Senhor nos garante que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Você quer se libertar do seu pecado, você quer se libertar daquilo que está te prendendo, você quer ter uma vida diferente? Reconheça
reconheça as suas falhas, onde você tem errado, reconheça o quão pequeno você é, reconheça a grandeza de Deus e se derrame aos pés do Senhor. O Salmo diz: e Ele ouviu o meu clamor, tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Só Deus pode fazer isso, tirar da lama do pecado, mas é necessário você se entregar. E quem está gerando isso, irmão, no seu coração, não sou eu, mas é o poder da palavra do Senhor, mediante a operação do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que age no seu interior, para te mostrar que você precisa tomar uma atitude. Não pode ser simplesmente assim: ah, é mesmo, né? Eu penso mesmo, Felipe, um dia, eu penso mesmo, quem sabe amanhã, mês que vem. Não é pensamento, é atitude. Essa atitude não depende de mim, essa atitude depende de você, de cada um de nós. Não adianta simplesmente ter um pensamento de querer mudar, não, é agir. Senhor, eu estou aqui, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a grandeza do Senhor. Precisamos de confessar cada pecado diante do Senhor. E o que atrai para a presença de Deus é o amor do Senhor, a presença do Senhor. Esse pai, ele até correu em direção ao filho. E correr para o judeu, irmãos, naquele momento, naquela época, correr para a pessoa mais velha, era tido até como algo indigno para a pessoa mais velha. A pessoa, né, o pai ali, mais experiente, ele saiu correndo em direção ao filho. Isso era tido como algo até indigno. Irmão, Deus não quer saber de protocolo, não. Deus não quer saber se está certo, se Ele vai te abraçar, se você vai se derramar os pés. Deus não quer saber o como que vai acontecer isso. Deus não está preocupado com protocolos e regras que as pessoas colocam, que o ser humano, que a sociedade, que a humanidade coloca sobre você. O que Ele está preocupado são os princípios da palavra do Senhor. O que Ele está preocupado é de mudar a sua vida. O que Ele está preocupado é de correr atrás de você e te abraçar. Deus quer te abraçar. Deus quer te trazer para perto dele. Não importa se Ele vai correr até você, não importa. Deus, Ele quer te abraçar. Quem quer ser abraçado pelo Senhor aqui? Quem quer sentir a presença do Senhor de uma forma diferente? Então peça ao Senhor: Senhor, eu quero sentir o teu toque. Peça ao Senhor. Deus está sempre pronto. Interessante, sabe o que é, irmãos? Que ele tinha, esse filho mais novo, ele tinha se preparado todinho. Vou chegar, vou falar com meu pai: seu pai, peguei e tal, me faz um dos teus jornaleiros. Quando ele chegou diante do pai, na verdade, ele nem conseguiu terminar o que ele tinha ensaiado. Ele falou assim: pequei contra o céu, diante de ti, mas ele nem falou assim: me faz um dos teus jornaleiros. Meu irmão, Deus não quer simplesmente que você se entregue a Ele e depois você fique simplesmente como servo, como escravo. Deus quer que você sirva a Ele como filho. Não chamo mais vocês como servos, escravos, mas como amigo. Deus quer ter as nossas vidas como amigo na presença do Senhor. O pai viu esse filho ao longe, o abraçou e deu a melhor roupa, sandálias e anel. A roupa aqui, irmãos, era para representar uma identidade que ele tinha, que ele seria honrado, separado, diferente. As sandálias é que ele era filho, não era escravo. O escravo andava sem as sandálias, andava descalço. E o anel representando uma tradição, autoridade da família. Deus está falando para mim e para você: ei, você é diferente do mundo. Você não vive como o mundo ele vive. Você é diferente, você foi separado para a presença do Senhor. Deus está aqui para te dar roupas novas, sandálias nos pés, aliança. Deus quer transformar a sua vida. E sabe o que é mais maravilhoso, irmãos? Tudo isso não depende majoritariamente de nós. Nós precisamos aceitar, reconhecer a grandeza de Deus, confessar diante dele. Precisamos só entregar, porque isso é graça. Graça é favor imerecido. Eu e você, nós não merecemos, mas aprove ao Senhor separar o seu bezerro, como aqui esse pai fez. O bezerro era separado ali no momento da família para uma ocasião especial. E Deus Pai, Ele amou tanto a humanidade, amou tanto a mim e a você, que Ele deu o seu próprio filho, esse bezerro cevado, para morrer
por mim e por você, para que pudéssemos ter uma festa. E essa festa não é simplesmente um dia, 2 dias, uma semana. Essa festa, ela é eterna. Esse pai separou o bezerro para que tivesse uma festa, para se alegrar com o filho que estava perdido, que estava morto, voltou. Deus fez isso conosco. Isso não é mérito nosso, irmãos. Isso é a graça do Senhor, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas aprove o Senhor, pela sua graça, nos redimir, nos alcançar. Deus preparou tudo isso para mim e para você, para tirar uma vez por todos os nossos pecados. Padeceu pelos nossos pecados, e hoje nós podemos viver em novidade de vida na presença do Senhor. Você não merece, eu não mereço, mas Deus tem uma identidade para você. Ele tem roupas novas, sandálias dos pés, Ele tem uma aliança para te dar. Isso é a graça do Senhor. E sabe o que é mais maravilhoso, irmãos? Quando esse pai abraçou esse filho, deu esse bezerro que estava separado numa grande festa. E às vezes nós ficamos felizes com momentos do nosso dia a dia. Às vezes, como nós temos conquistas, né? Um carro, um apartamento, uma casa, um bem, uma faculdade, muitas coisas que às vezes é precioso para nós. Mas nada disso, diante de uma vitória dessa, tem festa no céu. A palavra do Senhor nos fala que só festa no céu quando um pecador que se arrepende. Quando esse filho se arrepende, quando eu e você nos arrependemos diante do Senhor, aí tem festa. Aí sim, aí Deus está pagando na minha vida e na sua vida. Hoje aqui, meu irmão, hoje é dia de festa. Se você se arrepender, filho, eu já sirvo ao Senhor, eu já conheço, já estou na igreja há muito tempo. Eu não estou falando de uma conversão simplesmente, estou falando de remissão de pecados, de arrependimento. Se tem algo que você tem, se arrepender diante do Senhor, entrega hoje diante do Senhor. Aí tem festa. Hoje é dia de festa na presença do Senhor. Mas só falei até agora do filho mais novo, certo? Vou falar um pouquinho do filho mais velho e a gente vai preparar para encerrar. A herança ela foi repartida para os 2 filhos, certo? Mesmo que foi o novo que exigiu, os 2 filhos tiveram direito à herança. O mais novo saiu, pegou os bens, saiu, gastou tudo, ficou perdido, sozinho e voltou, arrependido, recebido com festa pelo pai. E o filho mais velho, como é que ele ficou? O mais velho ele ficou em casa o tempo todo, certo? Ficou em casa, permaneceu, trabalhando, fazendo tudo aquilo que o pai pedia, ali servindo como um dos jornaleiros, um dos servos. Ele nunca saiu de casa, nunca. Trabalhava em casa ali, disciplinado, dedicado. E no versículo que lemos aqui, ele estava no campo, distante. Tanto que ele pergunta ali o que estava acontecendo. Quando esse filho mais velho chega ali próximo, o que está acontecendo aí? Estou ouvindo a barulhada aí, o que está pegando aí? Estava distante da casa. Era festa do filho mais novo. E o filho mais velho estava distante. Porque ele já conhecia qualquer rotina. Eu nunca vi festa aqui. Eu estou aqui todo dia, estou trabalhando, eu nunca vi festa. O que está pegando aí? Barulhada dessa aí. E achou estranho. E não só isso, ele se irritou com a festa. Irmão, você tem alguém aqui que não gosta de festa? Comer alguma coisinha aí, né? Salgadinho, ninguém gosta não. Fala a Deus, né? Fala a Deus. É uns quilinhos a mais aqui, muita festa, muita festa. Todo mundo gosta de festa, né? Todo mundo gosta de festa. Mas ele se irritou com a festa. Ele se irritou com a festa. Ele não quis participar. O pai insistiu, ele não quis. Ele não aceitou o irmão de volta. Irmãos, irmão de sangue, mesma família, mesma casa, tinha se perdido, estava quase morto, não aceitou. E ele questionou ele, né? Estou aqui, estou direto aqui, estou ralando aqui, não tem festa para mim, é esse filho que foi lá, gastou tudo, né? Aí você agora faz festa para ele, que negócio, não, pai, não é para mim não. Sei não vou participar de nada disso não. E o pai repreendeu ele. Mas, se você ler os próximos versículos, não fala o que aconteceu com esse filho mais velho. Não fala. E assim, como eu falei, nós estamos acabando para
partindo para terminar a mensagem. Normalmente, né, nas palestras, nas pregações, a gente vai crescendo a mensagem, a gente vai chegar aqui agora, assim, e dá aquele ápice, assim, todo mundo está vibrando, a emoção, a flor da pele. Você fala, nossa, depois que culto top, que palavra top, que palestra top. Nós não estamos aqui para ficar mexendo no seu ego, meu irmão, sinto muito. Mas eu preciso falar algo aqui agora que pode ser que você não glorifique, não tem problema. Mas tem algo que nós temos que falar desse filho mais velho. Nós temos que falar. Ele estava o tempo todo na casa do pai. O tempo todo, não saiu em nenhum momento. Estava ali na casa do pai, trabalhando, sempre. E ele mesmo se via como escravo, como servo. Ele teve raiva e inveja do irmão que saiu e voltou e teve festa. Ele teve raiva, teve inveja. Sabe quem é esse irmão mais velho? Pensa um pouquinho. Nós falamos que o livro de Lucas ele é voltado para comparar pecadores, publicanos, fariseus, religiosos. Sabe quem é esse irmão mais velho? Esse irmão mais velho, às vezes, sou eu e você. Eu e você, quando nós olhamos com a pessoa entrando aqui na igreja, às vezes a gente fica olhando como ela está vestida, como ela está adressada, se está com aquilo, aquilo outro. Mas eu estou aqui na igreja todo dia, eu sirvo ao Senhor, eu já estou na igreja há muitos anos, eu cresci na igreja, eu fui criança, adolescente, jovem, eu estou aqui, estou casado, eu estou aqui servindo, realizando a obra, fazendo. Aí chega essa pessoa agora com 6 meses, 1 ano, e já está entregando o dom, já está ali sendo usado na presença do Senhor. Isso é injusto, Senhor, isso é injusto. Eu não aceito. Você cresceu às vezes a vida toda na igreja, seguindo ordens, obedecendo tudo, tintim por tintim. Não, você faz isso, faz aquilo, faz e vai. E até hoje você não sabe se algumas coisas que você seguiu, que você obedeceu, até hoje você tem dúvida ainda se era Deus, ou se era homem, ou se era o pastor falando, ou se era simplesmente a sua mente falando com você mesmo. Esse filho mais velho sou eu e você agindo assim. E como eu falei, a nossa mente aqui está o tempo todo. Filho mais novo, filho mais velho. É um tic-tac batendo aqui. Às vezes nós agimos com o filho mais novo, desprezamos o bem, ou às vezes nós estamos na casa do pai e desvalorizamos a presença do pai. Esse filho estava todos os dias na casa do pai. Às vezes você viveu a sua vida inteira na igreja, ou você saiu e voltou, foi e voltou, não importa. Mas todos aqui conhecemos Deus, todos aqui já ouvimos falar de Deus. E muitas vezes a gente quer julgar a forma de Deus operar. Muitas vezes a gente quer medir, como se fosse uma carreira. Não, eu cresci como criança, né, jovem, obreiro, aí eu casei, agora eu estou pronto para ser diácono. Não, agora eu sou presbítero, eu sou pastor. Ah não, eu sou uma mulher, eu cresci criança, jovem, casei, sou usado como professora, como ministro de louvor. Não, essa é a regra. Muitas vezes nós queremos pensar na presença de Deus como igreja como uma hierarquia, uma sequência de carreira. Meu irmão, evangelho é muito além disso. Evangelho é transformação de vida. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa se você está aqui hoje, a primeira vez, segunda, 10, 50 anos, não importa. Deus não está te chamando simplesmente para ser um servo escravo. Deus está te chamando para ter um relacionamento com o Pai. Deus está te chamando para estar próximo dEle. Deus está te chamando para ter um particular com Ele, para viver experiências profundas. Ele não quer simplesmente você como um dos jornaleiros, um daqueles que só faz. Lembra que eu falei lá na introdução? Faz esperando ter para poder ser. Deus não quer isso não. Deus quer que você seja feliz hoje. Hoje você já tem a oportunidade de ter um encontro com o Senhor, de ter sua vida transformada. É hoje, irmão, não espera amanhã não. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa. Deus não está te chamando para ser simplesmente uma pessoa que tem acesso à casa do Pai. Esse filho mais velho tinha acesso a todos os benefícios da casa do Pai, tinha acesso a tudo, mas ele não valorizava, ele não usufruía, não desfrutava, porque ele estava no seu campo, no campo dos seus interesses. Ele se acostumou com o serviço,
Ele se acostumou com a rotina, ó, vou acordar, vou fazer isso, tal, não sei o que, tal. Ele acostumou. E às vezes, ao longo da nossa história, eu e você nos acostumamos com a presença de Deus. Deus está falando e você não está ouvindo mais. Deus está te falando o que é para você fazer e você já não ouve mais. Deus está todo dia falando através dos louvores da palavra e você já está insensível. Ah, porque a palavra foi fraca. Ah, o pastor hoje está bem, ou está ruim. O louvor foi bom, o louvor foi ruim. Ah, aquele dom eu não concordo. A gente começa a julgar com nossa razão, com nosso sentimento. Estamos agindo como filho mais velho. Queremos padronizar qual que é a forma de Deus operar. Não, você tem que fazer um jejum, 2 madrugadas, fazer 15 minutos de oração, faz isso, a regrinha, pronto, pum. Vem a bênção. Não é estalar de dedo não, irmão. Deus ele faz, ele opera, ele dá, porque é a graça dele, é o poder dele, é a vontade dele. Não depende de mim, não depende de você, mas basta, sabe o que? Você se derramar aos pés do Senhor. Deus está esperando de mim, de você. Não está esperando o nosso esforço, Ele está esperando, sabe o que? Nosso coração. Deus só quer o nosso coração, quer a nossa disponibilidade. E sabe o que é interessante? Esse filho mais velho, ele não quis participar da festa. Ele ficou com inveja da vitória e retorno daquele irmão. Às vezes nós agimos assim, irmãos. Pessoas entram e saem da igreja, nós já frequentamos uma igreja ou outra, e às vezes fica assim, viu, fulano, saiu da igreja, viu, terminou o casamento, perdeu o emprego, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, viu? Mas também, né, fez isso, fez aquilo outro, tal. A gente começa a medir. E ó, digo mais, bem feito, bem feito. Nossa natureza é assim. Nossa natureza é assim, irmãos. Às vezes a gente fica medindo o que é o certo, o que é errado, julgando o pecado do irmão, e não nos alegramos com a vitória do irmão. Meu irmão, quem dera hoje chegasse aqui uma pessoa que foi serva a vida toda e abandonou o Senhor, estivesse voltando aqui hoje, sabe o que ia acontecer? Ia ter festa no céu, ter festa no céu. Não importa se a pessoa entrou, saiu, o que importa é hoje, como está o seu coração. Tem festa no céu, irmão, tem festa no céu. Muitas vezes nós agimos cancelando pessoas ao nosso redor. Se a pessoa terminou um casamento, a gente fala, você não vai para o céu não. Ah, a pessoa sai da igreja e tal, você não vai para o céu não. A gente começa a julgar quem vai para o céu, quem não vai. Queremos medir. Esse filho mais velho falou assim, olha, eu te sirvo há tantos anos, você nunca me deu uma festa. Meu irmão, Deus tem festa aqui todo dia. Não é só aqui na igreja não, é onde você está. Você é templo do Espírito Santo. Não depende de onde você está. O Espírito Santo está dentro de você. Nós estamos aqui só para nós congregarmos juntos. Vivemos uma festa juntos. Te sirvo há tantos anos. Às vezes nós estamos crentes velhos de igreja, sabia? Acostumados. Ou até mesmo nós, brasileiros, latinos, nós temos acesso a tanta coisa, tem tanta igreja aqui, nós estamos acostumados. Aí vai para uma igreja, deu errado, vai para outra igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, fica procurando assim, né? Uma igreja que seja perfeita aos nossos olhos. Você vai procurar e não vai achar. E te falo, essa igreja aqui, ó, não é perfeita também não. O único que é perfeito aqui é Jesus Cristo. Só Deus pode realmente saciar a sua fome, a sua sede, a sua alma. Nós vamos te decepcionar, eu vou te decepcionar, qualquer um aqui pode te decepcionar, mas Deus não. Deus não te decepciona. Esse filho mais velho, ele viveu ali naquele momento, tinha oportunidade de correr atrás do irmão mais novo, se alegrar, não fez nada para tentar trazer esse irmão mais novo para casa. Mas ele ficou julgando esse irmão mais novo. Não se alegrou com a festa. E eu me lembro aqui de José. José, ele tinha um sonho. Deus falou com ele. Ele compartilhou o sonho dele, a promessa que Deus tinha para ele. O que aconteceu com José? Os próprios irmãos o traíram. Irmãos, nós não podemos conviver, nem aceitar, achar normal o evangelho, o dia a dia, onde as pessoas estão ferindo umas às outras, estão às vezes gerando contendas, tendo inveja, cobiça, tudo isso. Nós não podemos achar isso normal. Mas em meio a tudo isso, o Senhor nos chamou para ser, sabe o quê? Nos chamou para ser sal da terra.
luz do mundo. Ou seja, onde quer que nós estivermos, Deus nos chamou para nós transformarmos o ambiente. O Espírito Santo está dentro de nós, irmãos, para que nós pudéssemos mudar onde quer que nós estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Deus nos chamou para amar vidas, amar o próximo. E sabe o que é o amor perfeito? É dar vida. Você está disposto, irmão, a dar vida para quem está, não no seu lado, porque talvez quem está no seu lado é seu familiar, aí é fácil. Você está disposto para dar a vida para quem está lá atrás, que você nem conhece, não sabe nem o nome? Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. E dar vida é abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, da sua carne, daquilo que você acha que é certo, dos seus paradigmas. Porque o Evangelho é novidade de vida todos os dias. É loucura para o mundo. Mas esse é o poder do Evangelho. Nós temos aprendido nos estudos bíblicos qual que é esse poder do Evangelho. Não é simplesmente que você está sentado no banco de igreja ou aqui pregando, tocando. Não, é muito além disso. O Evangelho é transformação de vida. E é isso que Deus quer fazer conosco. Esse filho mais velho, ele estava vivendo como se fosse um perdido dentro de casa. Tem pessoas aqui que talvez estão perdidas dentro das suas próprias famílias, ou aqui dentro da igreja, estão perdidas, sem saber o que fazer. Às vezes achando que a religião vai salvar, que o pastor vai resolver seu problema, que alguém vai te socorrer, ou que até mesmo a religião é um peso, é um fardo. Deus não chamou a gente para carregar um fardo, porque Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, lançai sobre Jesus. Lance o seu fardo sobre Jesus, e Ele carrega, porque o fardo dele é leve. É leve. A religião veio para te causar peso. A religião sim, o homem sim, mas Jesus não. Ele veio para aliviar. A religião veio para te sufocar, te prender, te escravizar. O mundo, o pecado veio para te prender. Realiza a obra, vai, faz isso, faz aquilo. Como eu falei lá na introdução, nós somos felizes porque temos a Cristo. Ele nos encontrou, Ele nos abraçou, e aí sim, nós servimos ao Senhor. Nós não somos salvos pelas obras, por aquilo que nós fazemos, mas uma vez que o Senhor nos encontrou, essa fé foi gerada no nosso coração. Hoje nós somos salvos pela graça, e aí sim, o Senhor opera através de nós. Pela graça que nós somos salvos. Olha só o que esse filho mais velho disse: pai, ó, esse seu filho aí, ó, esse seu filho estava assim, assim, assim. Às vezes, irmãos, nós tratamos assim aquele que é o nosso próximo, nosso irmão. Não, esse seu filho aí, ó, esse aí, ó, não é da família não, não é meu irmão não, você é primo, é distante, tio, primo, sobrinho. A gente quer, ó, julgar, ser exclusivista. Não é só essa igreja aqui, é só isso, é só aquilo. Esse seu filho aí, pai, ó, Deus não está trazendo para nós nenhum sentimento de orgulho, de saber quem é melhor, quem é pior. Mas Deus quer transformar a nossa vida, para que sejamos todos, mediante a fé em Jesus, somos feitos filhos de Deus. Esse cordeiro, esse bezerro cevado, que foi entregue para que pudesse ter uma festa, é para que nós fôssemos regenerados. Ou seja, hoje eu e você somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nossos pecados foram justificados, perdoados, libertos, e hoje Ele nos fez ser filhos de Deus. Nós somos adotados. Ele restaurou a nossa filiação. Hoje nós somos filhos de Deus. E esse Pai se apresenta aqui a mim e a você. Não importa se hoje você está com o filho mais novo ou o filho mais velho. Eu peço que o ministério de louvor possa estar aqui à frente. Não importa se você hoje está com o filho mais novo ou o filho mais velho. Se você às vezes está cambaleando, não, hoje eu estou com o filho mais novo, hoje eu estou com o filho mais velho. Ou está o filho mais novo, mas tem o filho mais velho, essas atitudes dentro de você aqui, ó. Um cabo de guerra. Filho, às vezes eu quero pegar e sair de casa, vou desfrutar, vou curtir, vou saciar minha vida, minha fome, minha sede, minha alma, achando que isso vai te satisfazer.
Ou às vezes você nega Jesus, nega Deus nas suas atitudes, quando você não se submete à vontade, à palavra do Senhor. Ou às vezes você está, como eu falei, como religioso, como fariseu, dentro de igreja, julgando os irmãos, julgando a igreja, julgando o comportamento cristão, não amando ao próximo, não se alegrando com o irmão, não importa. Mas nessa noite, eu convido para que você se coloque de pé, todos. Eu não vou pedir para que você venha à frente, mas eu venho pedir para que você pare um pouquinho, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a se entregar ao Senhor. O filho mais novo, ele se entregou, ele confessou ao Senhor: Pai, que Deus do céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O filho mais velho, ele não se arrependeu. Se hoje você está com o filho mais velho, o filho mais novo, não importa. O que importa é que Deus Pai está vivo. Ele está contemplando a sua vida nesse momento. Ele está aqui te dando uma oportunidade, uma nova oportunidade, para que você possa se arrepender. Deus está disposto a te perdoar sempre. Ainda há oportunidade. Não importa se você está perdido, se você está na igreja, se você está distante. Deus quer ter intimidade com você. Ele não quer que você seja simplesmente escravo, preso. Deus, ele quer te dar uma nova oportunidade. O Pai te espera de braços abertos. E muito mais, Ele tem uma festa. Ah, meu irmão, essa festa não acaba só aqui não. Essa festa não é só aqui no nosso dia a dia não. Essa festa é eterna. Essa festa não tem fim. Essa festa é para todo sempre. Peça para você ser esse filho de Deus, para que você tenha esse encontro transformador.